Hey, hello guys, olá pessoal, how are you? Como vocês estão? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês, então, welcome, ok? Nessa videoaula de hoje, nós estaremos aprendendo um conteúdo lá da seção Question Words. E esse conteúdo se encontra lá na página 7, página 11 e página 15. Então, page 7, page 11, page 15. E esse conteúdo que a gente vai ver está lá na lição 1, na lição 2 e na lição 3. Por isso que eu coloquei essas 3 páginas, tá? Lá do livro 1, Book 1. Então, caso você queira estar acompanhando esse vídeo junto com o seu material, essas são as informações, ok? E a gente vai estar aprendendo sobre WH Questions. Então, eu já fiz um vídeo a respeito disso, então a gente vai dar uma revisão, dar uma relembrada, o que é WH Questions, quais palavras que a gente aprendeu desse conteúdo e aprender algumas novas, ok? Então, WH Questions são palavras, né, a maioria delas começa com WH, por isso que é WH Questions, que nós utilizamos para perguntar sobre uma coisa específica, tá? Então, olha lá. Então, o primeiro que nós temos é o what. Então, como eu expliquei lá no vídeo anterior sobre esse conteúdo, what significa o que, qual ou quais. Então, dependendo da pergunta, do contexto, eu vou saber se what significa o que, qual ou quais. Então, só para a gente dar uma relembrada, tá? Então, por exemplo, what do you like? What do you like? Então, nesse caso, what significa o que você gosta. Ele não significa qual e nem quais nessa pergunta, tá? Então, nesse contexto, what significa o que? Então, what do you like? I like meat, I like cheese, I like ham. Eu gosto de carne, eu gosto de queijo, eu gosto de presunto, tá? Então, what nesse caso significa o que? Outra pergunta, ó. What instrument do you play? Sem a letra S, ó. What instrument do you play? Então, nesse caso, what não significa o que, mas sim qual. Então, qual instrumento você toca? Ah, I play the guitar. Eu toco o violão. Ou, I play the drums. Eu toco a bateria, tá? Agora, se eu falar essa palavra instrumento no plural, se eu colocar o S lá no final, esse what vai mudar um pouco o significado. Então, olha lá. What instruments do you play? Então, nesse caso, quais instrumentos você toca? Então, tá vendo que dependendo do contexto da pergunta, da frase, what ele vai ter um significado diferente. Tá? Então, vamos lá. I play the guitar and the drums. Então, eu toco o violão e a bateria, tá? Então, what significa o que, qual. Agora, nessa pergunta, what ele significa qual, tá? Então, what's your name? Então, qual é o seu nome? Então, my name is Juan. Então, meu nome é Juan. Tá? Então, dependendo da pergunta, o what ele vai ter um significado diferente, ok? Só para a gente dar uma relembrada. E a gente viu lá no último vídeo também que o who, ele significa quem. Então, nós utilizamos esse who para perguntar sobre pessoas, tá? For example, who do you like? Então, quem você gosta? I like my friends, I like my family, I like my teacher, né? Por exemplo, então eu gosto dos meus amigos, né? Minhas amigas, minha família, meu professor, professora, tá? Então, tudo isso que eu falei na resposta são pessoas. Então, who nós utilizamos para pessoas, que significa quem. Um outro exemplo, ó. Who do you see here? Então, quem você vê aqui? I see my mother. Eu vejo a minha mãe. I see my father. I see my friends. Então, eu vejo meu pai, eu vejo os meus amigos, tá? Então, who significa quem, que a gente aprendeu lá no vídeo anterior, tá? Agora, a gente tem uma palavra nova, que também é WH Question, que nesse caso é o where. Where significa onde. Então, nós utilizamos essa palavrinha where para saber sobre lugares, para fazer perguntas sobre lugares. For example, where do you live? Where do you live?
Então aqui está perguntando onde você mora ou onde você vive. Eu poderia responder, por exemplo, no meu caso, I live em Apucarana. Tá? Então eu moro, né, em Apucarana, beleza? Outra pergunta, ó. Where do you work? Então, onde você trabalha? Tá? Eu poderia estar respondendo no meu caso, I work at Sebrae. Então, eu trabalho no Sebrae. Então, nessas duas perguntas, a pessoa, né, me perguntou sobre lugares. Tá? Aqui na segunda pergunta, ó, se eu tirar o verbo work e colocar study, já muda um pouquinho. Ó. Where do you study? Where do you study? Então, onde você estuda? Então, no teu caso, você poderia estar respondendo I study at Sebrae. Então, eu estudo no Sebrae. Então, where, ele significa onde. Então, nós utilizamos, tá, sobre lugares, para saber sobre lugares. Então, aqui eu coloquei uma imagem de Apucarana. Então, I live em Apucarana. Então, eu moro em Apucarana. E coloquei uma imagem, tá, sobre o nosso curso. Então, um curso de inglês. Então, I work at Sebrae. Então, eu trabalho no Sebrae. And you study at Sebrae. E você estuda, né, no Sebrae. Ok? Então, vamos continuar. Agora, a gente tem mais duas, tá, para a gente encerrar esse vídeo, que é o what else e who else, tá? Eu poderia falar what else, não está errado, porém no dia a dia, tá? A gente fala what else, a gente junta o what com else, então what else, tá? E também who else. O what else significa o que mais. Lembra que a gente viu lá no começo do vídeo que what ele significa o que, qual e quais. Então, dependendo da pergunta, eu vou saber o que o what significa, tá? Nesse caso, o what significa o que e else significa mais. Juntando os dois fica o que mais. Então, what else, tá? E o que significa who mesmo? Quem. E o else que a gente viu aqui, mais. Se o who significa quem e else significa mais, se eu juntar os dois eu vou ter quem mais. Então esse what else e who else, eu estou perguntando sobre uma continuação, ou seja, eu estou acrescentando a conversa, a continuação da conversa, tá? For example, what else do you need? Né? Então faz de conta que tinha lá uma vendedora que estava lá oferecendo um produto para o seu cliente. Aí ela oferece roupas e tal em geral. E aí ele está satisfeito. Aí ela pergunta, what else do you need? Então, o que mais você precisa? Aí ele muda de ideia e fala, for example, I need new shoes. Então eu preciso, né, de sapatos novos, ou eu preciso de calçados novos, que também pode ser, tá? Então esse what else significa o que mais a gente está acrescentando. Aqui o who else significa que a gente viu quem mais e a gente está perguntando sobre pessoas. Então a gente está continuando a conversa. Então, por exemplo, a gente vê algumas pessoas lá se formando na cerimônia de graduação e uma pessoa pergunta, quem você conhece aqui? Eu conheço aquele fulano. Aí ela pergunta e tá lá continuando a conversa. Who else do you see? Então, quem mais você vê? E a outra pessoa responde, I see my brother. Então, eu vejo o meu irmão. I see my sister. Eu vejo a minha irmã, tá? Então, eu coloquei uma imagem referente à primeira pergunta. Então, what else do you need? Então, o que mais você precisa? I need new shoes. Eu preciso de calçados novos. E na segunda pergunta que nós vimos agora, who else do you need? Who else do you see? Então, quem mais você vê? Então, I see my brother, I see my sister. Então, eu vejo o meu irmão ou a minha irmã lá no meio das pessoas, tá? Então, só para a gente fazer uma revisão, eu coloquei só para a gente dar uma relembrada, tá? Então, a gente aprendeu double-edged questions, que são pequenas palavras ou frases de vez em quando, né? No caso do what else, who else,
que nós utilizamos para perguntar sobre coisas específicas, tá? Então, what ele significa o que, qual ou quais. Então, dependendo do contexto da pergunta, eu vou saber o que ele significa, tá? Who significa quem, utilizado para pessoas. Where significa onde, tá? Utilizado para saber sobre lugares. What else, né? Que a gente fala assim no dia a dia. What else significa o que mais, a gente está acrescentando sobre coisas em geral. E who else significa quem mais, que a gente está acrescentando sobre, tá, pessoas, ok? Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Então, thank you so much. Caso você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, tá? E não esqueça de fazer as atividades sobre os conteúdos e de participar lá nas nossas aulas ao vivo, ok? Então, até mais. Bye bye. See you.